Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta quinta-feira. Hoje é dia 10 de outubro. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para trazer, além de notícias dessas últimas horas que repercutiram fortemente aqui no Grupo Folha BV, nós trazemos nessa semana muitas entrevistas especiais, né? Hoje quero anunciar aqui a entrevista com o deputado federal Nicolete. Ele vai falar a respeito de eleições municipais, ele vai falar um pouco do seu futuro político, e outros assuntos que surgirem aí durante essa conversa. Então fiquem ligados que a entrevista de hoje é para vocês ficarem acompanhando aí a entrevista de hoje. E claro, em relação às declarações que a Catarina Guerra deu ontem a respeito de sua pessoa, então fiquem ligados aí sobre o que ele vai falar a respeito disso e até em sua defesa, Tem também, gente, uma entrevista aqui com o Capitão Sampaio, um dos bombeiros que trabalharam fortemente para poder combater um incêndio de grandes proporções no Feirão dos Tecidos, logo em seguida. Então fiquem ligados, esse é o nosso podcast Papo de Redação desta quinta-feira. Gente, vamos a fazer um giro rápido de notícias aqui das últimas horas. Vamos começar aqui por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que decidiu nesta quinta-feira, por 4-2, revogar imediatamente a prisão preventiva do presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Genilson Costa, do Republicanos. E ele estava preso desde domingo passado por supostos crimes de corrupção eleitoral e usurpação de bens da União. A Corte estabeleceu ao parlamentar medidas cautelares como comparecimento em juízo a cada 2 meses e proibição de se ausentar de Boa Vista sem necessidade de pagamento de fiança. O advogado do vereador, Deusdete Ferreira, afirmou que o TRE corrigiu, nesse caso, uma evidente ilegalidade praticada pelo juiz de garantias da 5ª Zona Eleitoral, restabelecendo a liberdade que foi indevidamente retirada. Palavras aí do Deusdete. Um outro assunto que aí de fato preocupa a gente é o avanço da estiagem na Amazônia, especialmente no estado do Amazonas. Por que estado do Amazonas? Porque muita coisa a gente depende do estado do Amazonas. Por exemplo, esse problema já tem afetado aí os preços da gasolina aqui em Roraima, Boa parte aí da gasolina vem de lá, Lá tem uma refinaria, tem distribuidoras que trazem para cá e isso já está afetando aí a questão do preço da gasolina aqui em Roraima. É uma avaliação aqui, uma fala aqui do Sindicato dos Postos de Combustível de Roraima. Somente nesta semana a Folha identificou um aumento repentino de 12 centavos nos preços em Boa Vista, que foram de R$ 6,57 na terça-feira para R$ 6,69 na quarta-feira, dia seguinte. Segundo o presidente do Sindipostos, João Vitor Kotinski, os reajustes têm sido semanais por conta da dificuldade na logística de transporte do combustível. Vamos acompanhar essa situação. Muito bem, eu falei aqui de algumas entrevistas que a gente vai ter hoje, E eu quero falar um pouco desse entrevistado, que é um gaúcho da cidade de Ijuí, que escolheu Boa Vista para viver, é formado em Direito, é marido, é pai, passou pelo Exército Brasileiro, é policial rodoviário federal, está no 2º mandato de deputado federal e, juntamente com a deputada estadual Catarina Guerra, protagonizou uma das brigas internas partidárias mais acirradas da história da política roraimense, pelo menos a história recente da política roraimense. Estou falando aqui de Antônio Carlos Nicolete, ou simplesmente Nicolete. Boas-vindas a você, Nicolete. Obrigado, Lucas. Estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho com você de casa. Vamos lá. Nicolete, eu queria saber, eu falei um pouco do seu passado aqui em relação à Policial Rodoviária Federal. Você segue PRF, Isso mesmo. Comecei minha carreira no Exército Brasileiro, sargento de artilharia, vim para Roraima em 2001, com 18 anos de idade. Passei 14 anos no Exército Brasileiro, formei Direito na Universidade Federal aqui em Roraima, passei no concurso da PRF em 2013 e estou policial rodoviário federal afastado para exercer o mandato de deputado federal. Ah, tá. Foi bom realmente a gente explicar isso, Então você se licenciou aí do cargo para poder entrar na política, Perfeito. E permaneço policial. Caso não queira mais continuar na política, a gente tem aí a nossa carreira da Polícia Rodoviária Federal. Mas aí, por que você decidiu entrar na política lá atrás? Então, no Exército Brasileiro eu era um pouquinho cerceado desse direito aí de até se envolver na política, Que o militar acaba que fecha os olhos para a política. Mas quando eu entrei na Polícia Rodoviária Federal, comecei a ir para Brasília, participei aí do sindicato da PRF aqui, através das associações, A questão de esporte me levou para Brasília e lá conheci a família do Bolsonaro.
e naquela época o Eduardo Bolsonaro estava afastado da Polícia Federal e era deputado federal. Então, numa conversa com ele ali, eu percebi que eu poderia ter também, de repente, esse viés político na minha vida. E resolvi encarar, foi um movimento de direita em 2018, né? Acabou que eu conheci a família e a gente acabou trazendo aqui esse movimento para o estado de Roraima. Agora, já que o senhor citou aí no Bolsonaro, né, que faz parte aí um pouco da sua história, hoje você se considera ainda um bolsonarista? Eu digo que todos os ideais, todos os valores e princípios, ideologias defendidas pela família Bolsonaro, o Nicoletti também defende, né? Essa palavra bolsonarista, lulista, eu não gosto muito de utilizá-la, né? Eu digo que eu sou de direita, sou conservador e luto pelos mesmos princípios e valores. Eu acho que o termo correto seria o Nicoletti é de direita e preza aí pelos valores e princípios que a direita defende. Agora, em relação à eleição de domingo, né, o que você achou de modo geral, tanto para vereador quanto para a prefeitura, né? O que você achou dos resultados das eleições aqui em Boa Vista, especialmente? Eu fiquei bem surpreso com as operações da Polícia Federal e aqui eu parabenizo novamente a Polícia Federal. Fiz um vídeo agradecendo o trabalho da Polícia Federal, que a gente viu o absurdo da corrupção eleitoral que aconteceu dentro do nosso estado. Nós já havíamos tido isso na eleição de 2022, né, na eleição do governo do estado, tanto é que nós temos aí 3 cassações, né, contra o governador Antônio Denário. Tivemos na eleição de Alto Alegre também um alto nível de corrupção eleitoral. E agora demonstrado em todos os municípios, né, a compra de votos escancarada. A Polícia Federal fez o seu trabalho, prendeu candidatos, prendeu vereadores, né, até alguns ligados à base governistas e outros ali ligados até à base da prefeitura, fez o seu trabalho. Então, assim, a minha surpresa foi essa, o nível de escancaramento da compra de voto nas ruas. E a gente viu uma renovação por parte de alguns vereadores, né, muitos não voltaram, mas a gente também notou que o poder aquisitivo sobressaiu sobre a proposta de cada um ali do eleitorado. Agora, em relação a essa eleição, embora você não tenha sido candidato autorizado pela justiça, né, porque teve uma guerra interna em primeiro lugar que descambou aí para uma guerra judicial com a Catarina Guerra. Embora o senhor não tenha sido um candidato autorizado pela justiça para poder concorrer, o senhor se considera que é um cara que saiu fortalecido ou enfraquecido desse ano de 2024? Com certeza, onde eu ando hoje, pela cidade, as pessoas vêm me parabenizar pela postura que eu tive. Né? Aqui eu digo que não houve uma guerra entre Catarina e Nicoletti. O que houve foi um abuso por parte de um grupo governista de querer entrar na casa do União Brasil, da qual eu estou presidente da estadual e da municipal, e dizer, Nicoletti, nós queremos esta candidata, você não será o candidato. Então esse abuso que sempre foi levado em torno de toda a política roraimense, eu fiz uma resistência com relação a isso. Então eu segurei um sistema todo que gostaria de atropelar através do poder e do dinheiro. Eu disse não, não vendo meus valores, não vendo os meus princípios, não negocio a minha candidatura, que já estava posta. Então, infelizmente, as pessoas tentaram comprar essa dignidade que eu tenho, não vendi, por isso eu me sinto fortalecido. Ando na rua, de cabeça erguida, as pessoas muitos falam, Nicoletti, se fosse tu 44, eu tinha votado 44, mas hoje eu vou ser 15. Então foi impressionante, eu visitei os colégios eleitorais todos, porque minha irmã era candidata, eu estava apoiando ela, a vereança aqui de Boa Vista, e onde eu ia tinha isso. Nicoletti, eu vou votar no 44, mas você não apareceu, votei no 15. Então a gente vê que o povo queria que o Nicoletti fosse candidato. Tanto é que, no momento lá atrás, onde fizeram uma pesquisa, esta candidata, né, a deputada estadual, tinha 16%, eu tinha 8%, sem fazer campanha. E ela subiu de 16% para 21%. Então subiu 5 pontos apenas com os deputados estaduais, com um monte de candidatos vereadores, com a base dos 3 senadores, né, com a base do governo do estado. Então a gente vê que esse grupo ele tentou tomar a prefeitura de uma maneira que ficasse pensando apenas no poder. E não houve diálogo com o Nicoletti. Então eu me torno, sim, fortalecido por ter sustentado, né, uma eleição aí que seria um atropelamento, né, da base do Arthur Henrique se tivesse começado mais cedo. O senhor citou aí um pouco até a sua irmã, né, que ela foi candidata a vereadora, né, inclusive o senhor, eu particularmente acompanhei todos os candidatos que eu podia acompanhar, né, e até o senhor, evidentemente, né, pela questão de o senhor estava lutando na justiça para que fosse candidato, né, o senhor se empenhou fortemente, né, na eleição da sua irmã, mas ela acabou com 1.118 votos. Para você, existe algum tipo de recado da população que seja direto para você com esse resultado? Não, o que eu acredito é que, não é que eu acredite, né? Mas o que estava acontecendo foi a base do governo toda em cima dos votos da minha irmã. Então criou-se aí uma celeuma de que não poderia eleger minha irmã dentro do União Brasil. Então a minha irmã veio na raça, na coragem, né? Veio ali numa eleição difícil. Nós vimos a sobrinha do governador, que até foi presa,
né, por corrupção eleitoral, não sendo eleita, correto? Nós temos aí o Sandro Baré tendo ficado fora, a gente viu o Vavá do Tinguá tendo uma votação bem menor do que ele esperava, então foi uma eleição difícil e de compra de voto. Então eu acredito que a minha irmã foi muito bem, primeira vez dela na política, eu até fiquei preocupado com a minha eleição de prefeitura e não pude começar uma pré-campanha para minha irmã, então ela não fez uma pré-campanha fortalecida. Eu acredito que são os votos merecidos para ela, não vou questionar aqui nada, mas eu sei que houve ataques aos votos da minha irmã, mas tranquilo, Deus sabe o que faz. Eu acredito que eu saí fortalecido, e eu saindo fortalecido, eu acredito que 2026 a gente vem forte, e com certeza o futuro para ela, se ela quiser continuar na política, estará de portas abertas também. Sou pré-candidato a deputado federal? Com certeza, pré-candidato a deputado federal. Acredito que a população, onde eu vou, a população sabe que o Nicolete é a diferença lá em Brasília. Né? A diferença da direita. Hoje o deputado que representa a direita em Roraima é o Nicolete. E nós precisamos manter essa direita acesa, defendendo essas pautas que o povo de Roraima é de direita. Né? Hoje a gente sabe que a eleição municipal não evidencia muito essa questão de direita, esquerda, ideologia, valores, não. A gente vê que a proposta, né, são entregas, por isso que a gente não vê muitas vezes um presidente Bolsonaro apoiando um vereador aqui, que é o Deilson Bolsonaro, e o Deilson Bolsonaro tirar 600 votos. Então você vê que não tem muita interferência nessa parte ideológica. Agora, essa briga interna com a Catarina, por exemplo, isso que eu quero uma avaliação sua, né? Porque, por exemplo, o União Brasil ele tinha uma meta de eleger pelo menos uns 3 ou 4 vereadores, né, inicialmente, e acabou elegendo apenas um candidato a vereador. Você acredita realmente que essa briga de prefeitura ela acabou afetando essa meta do União Brasil? Na verdade, o que aconteceu foi uma intervenção na municipal, né, que ocorreu, e isso aí estragou todo o nosso planejamento. Então, quem montou a chapa de vereadores, que fica aqui para o eleitor, foi o Nicolete. Uma chapa muito bem montada, onde nós fortalecemos a pré-campanha de cada um dos pré-candidatos a vereador. Tanto é que nas pesquisas falavam que nós faríamos 2 a 3, né, vereadores, e infelizmente, com essa intervenção, com esse domínio, né, da base governista com a Catarina, eles pensaram neles. Eles pensaram na eleição de prefeitura dela. Eu tinha deixado tudo ajeitado, o recurso estava em Brasília, nós iríamos dividir esse recurso, iria colocar mais recurso nos candidatos a vereador, eu consegui colocar apenas uma parcela em cada um dos candidatos, e quando a gente foi ver, 2.600.000 vieram para a conta da Catarina. Então ela acabou não ajudando, ela acabou dissolvendo todo aquele trabalho que Nicolete tinha feito em cima dos vereadores. Fez promessas, promessas e promessas, não cumpriu essas promessas, e acabou que o pessoal ficou solto, né, sem a ajuda do partido. Então não cabe ao Nicolete essa culpa, cabe a quem fez uma intervenção dia 16 de agosto no Diretório Municipal e acabou com todo o meu planejamento. Juntamente, é claro, que não vou tirar a culpa aqui, em cima do pastor Diniz, que é o interventor. Né? Então ele foi interventor e ele tem culpa disso, de não ter sucesso, né, de ter feito mais vereadores. Relembrando que o Nicolete, no PSL, em 2020, sozinho, fez 2 vereadores aqui na capital. Relembrando que o Nicolete, já no União Brasil, com a fusão do DEM com o PSL, fez 3 deputados estaduais e 2 deputados federais de 8. Então eu sei montar partido e eu sei fazer entregas. Então essa culpa, graças a Deus, eu não carrego. Quem tem que ser culpado nessa história aqui é o interventor, que é o pastor Diniz, Catarina, junto com o grupo do governo, que pensaram na eleição dela e abandonaram os candidatos a vereador. Ontem, por exemplo, ela esteve aí nessa mesma cadeira que o senhor está sentado, né, aqui no nosso podcast, né, e ela falou em relação se tratou, na verdade, o senhor como ex-presidente do diretório municipal e até estadual, né, que, inclusive, naquele momento, eu falei, mas espera aí, teve uma questão da comissão da comissão interventora, né, que entrou aí, tendo resultado no seu afastamento por 180 dias, e eu quero saber do senhor em relação a essa decisão. O senhor vai voltar, né, para o Diretório Municipal? Como é que fica a sua situação? Tá bom a gente explicar para o eleitor, porque esse grupo governista ele vive de fake news, ou então eles se fazem de desentendido, mas não era para ser, porque são políticos e sabem o que é um partido. Nós temos um Diretório Municipal e temos um Diretório Estadual. Eu estou presidente do Diretório Estadual, da qual eu permaneci durante as eleições. Então, assim, ela que é deputada estadual deveria saber disso. Né? Fui eleito até 2027 para ser o presidente do Diretório Estadual e do Diretório Municipal também fui eleito para ficar até 2027. Só que nós tivemos uma intervenção no Municipal, ali 16 de agosto, no início das eleições, na qual o pastor Diniz foi indicado como interventor e eu estou temporariamente fora da presidência do União Brasil Municipal apenas, mas isso foi uma cautelar.
né, para que ela pudesse ali concorrer às eleições da forma que eles fizeram lá na Nacional. Então, assim, não foi nem julgado o mérito ainda, tá para ser julgado esse mérito. Então, logo julgam, então passe os 180 dias, eu retorno para a cadeira de presidente municipal também. Ela falou, além de citar o senhor como ex-presidente, né, palavras dela aqui, ela falou que o senhor, possivelmente, assim, indicando, na verdade, que o senhor possa responder por todas essas questões, essa questão do imbróglio todo em relação a ela, responder internamente, né, inclusive resultando aí até no afastamento seu do diretório estadual. O senhor está tranquilo quanto a isso? Como é que você avalia em relação a esse cenário? Eu avalio que eu tenho feito tudo conforme a legislação vigente, né? Eu acredito que quando você não se agrada de uma decisão, tipo da Nacional, eu tenho que recorrer a quem? À Justiça, né? Não ofendi ninguém, eu venho levando através da Justiça todo esse questionamento, eu fiz tudo conforme a lei, então eu gostaria de até relembrar um pouquinho os passos anteriores da própria Catarina. Então a Catarina, na época que eu conhecia a Catarina, ela tinha sido assediada dentro da Assembleia Legislativa pelo João Serranier, estava ali meio que sem partido. Eu fui o único deputado a defendê-la naquela época, até em tribuna lá em Brasília, defendi e convidei para entrar no partido. Ela entrou no União Brasil, eu sempre dei respeito à Catarina Guerra, e naquele momento que ela entrou, eu fui o presidente do diretório estadual que mais colocou recurso numa deputada estadual. Então a Catarina Guerra, ela ganhou, para que todos saibam aqui, 1,2 milhão de reais para a campanha dela de 2022, da reeleição dela. Na história, nenhuma deputada estadual ganhou 1,2 milhão de reais. Isso é reconhecer o trabalho dela. Ela me ajudou para a federal, a nacional, através da minha indicação, colocou recurso na conta dela, então ela teve ali um apoio muito grande do partido, só que depois o que aconteceu foi que eu deixei Caracaraí para que Catarina pudesse cuidar, porque a gente sabe que tem a Socorro Guerra, tem uma história da família dela lá, então a princípio ela não viria candidata à prefeitura, porque ela tinha que cuidar de Caracaraí. Deixei para o Jorge Everton ali também em Rorainópolis, para que ele pudesse cuidar de Rorainópolis. Sempre deixei as portas abertas para o pastor Diniz, tanto é que ele ficou nessa eleição com Pacaraima e Rorainópolis. Só que o que aconteceu foi que a Catarina não quis cuidar de Caracaraí, virou as costas, né, para o público dela de lá, e veio através de uma indicação do governo, e ela aceitando isso, cuidar aqui da nossa prefeitura para querer ser candidata. Então houve aí esse descontentamento do governo, por eu ser e já ter construído a minha candidatura, não houve diálogo, houve uma imposição, na qual eu não aceitei. Né? E a Nacional, através de uma articulação de senadores da República, né, com o alto escalão da Nacional, eles conseguiram ali fazer uma convenção pós-prazo e conseguiram uma liminar, né, junto ao TSE também e ao juiz de primeiro grau aqui. Então ela foi candidata. O que acontece hoje é que eu fiz todos os meus atos dentro da lei, estou bem tranquilo, né, sou deputado federal, segundo mandato, consegui levar mais um deputado federal junto comigo, tenho apreço da Nacional e me sinto no conforto de continuar esse trabalho aqui com diálogo, com respeito, e a gente espera o quê? Que a gente possa crescer com o União Brasil. Agora, todo momento que tiver uma intervenção de fora, extrapartidária, o Nicolete não vai baixar a cabeça. O senhor falou aí apreço nacional, né? Ela fala a mesma coisa. Quem é que tem razão? Não é razão, eu acho que assim, o apreço que ela tem é um apreço dela achar que é nacional, né? Por ter o Davi Alcolumbre ali, ter apoiado essa briga interna dela, ela vai ter esse apreço. Mas assim, a Nacional, sendo bem sincero contigo, ela não construiu o União Brasil. Ela pouco somou com a construção do União Brasil. Quem construiu o União Brasil aqui no estado de Roraima foi o Nicolete, todo mundo sabe da história. Era PSL sozinho, Denário abandonou o PSL em 2019, quem pegou foi o Nicolete. Cuidei do PSL, juntou com o DEM, a Abel Galinha não estava mais no DEM, quem pegou o DEM quando juntou? Nicolete. Formou-se União Brasil. Quem montou a chapa de estadual foi o Nicolete, chapa de federal. Esse apreço dela eu desconheço. Eu acho que você ter uma conversa com as pessoas é uma situação. Agora, você ter uma história que nem eu tenho dentro do União Brasil, ela não chega nem perto, assim como nenhum outro parlamentar. Então, hoje eu digo, o apreço que eu tenho pelo meu trabalho que eu fiz. Agora, dizer que Nicolete amanhã possa ser que, Nicolete, não dá mais para você a União Brasil. Isso pode vir da Nacional a qualquer momento, assim como para ela. Mas lembrando ela que ela é uma deputada estadual, que ela fica aqui no estado. E eu sou um deputado federal, que todo o tempo estou em Brasília. E todo o tempo o partido precisa do deputado federal. Né? Então, assim, a gente não vem aqui dizer quem é melhor, quem é pior que ninguém, não tenho nada contra a deputada Catarina, mas eu tenho história dentro do União Brasil. Né? E eu não vejo essa história dela e de nenhum outro parlamentar que foi eleito recentemente pelo partido. Agora, o senhor, porventura, ontem, por exemplo, eu fiz uma pergunta para ela
em relação a se ela tem uma mágoa do senhor, né? Ela falou que, inclusive, está orando pelo senhor, né? Que ela tentou ligar para o senhor para tentar resolver a situação e disse que o senhor não teria atendido o telefonema dela. Eu queria que você falasse um pouco, né, a respeito disso, né? E se, porventura, há uma mágoa de sua parte em relação a ela e se, porventura, houver, se o senhor pretende perdoá-la. Não, acho que assim, não existe mágoa dela porque ela não me ofendeu, né? Eu acho que eu também não ofendi ela. A única coisa que ela falou que eu não concordo é dizer que eu sou autoritário, que eu queria mandar do jeito que eu quero. Pelo contrário, eu fui vítima desse processo. Tá claro que eu fui vítima. Fui vítima de um governo, de um grupo político querendo mandar dentro do União Brasil fora da casa deles. Então a gente verifica isso. Contra a pessoa dela eu não tenho nada. Eu sei que ela foi induzida, na verdade, né? Ela estava sendo usada para ganhar uma prefeitura e ficar na mão de um grupo político. É isso que aconteceu. Então, assim, vamos utilizar alguém. Quem vai ser dentro do União Brasil? O Nicolete não vai baixar a cabeça. Nicolete não é ligado a esse grupo político. E o Nicolete nós não vamos querer, porque nós não vamos manipular o Nicolete. Então não vieram escolhendo o nome do Nicolete. Eles vieram impondo, Nicolete, sai daqui, que a nossa candidata é a Catarina Guerra, que nós temos um apreço melhor por ela, nós temos um trato melhor com ela. Então, assim, não funcionou porque eu não baixei a cabeça. Mas se eu tivesse baixado a cabeça, até gostei que eu escutei a entrevista ontem dela, aqui com você, que ela falou assim, não, porque eu comecei muito tarde de entrar na casa do eleitor, se tivesse começado mais cedo por conta dessa briga, eu fui prejudicada. Aí eu peço para a população toda refletir um pouquinho aqui comigo. Vocês acham que esse grupo político, eu não estou falando nem só da Catarina, estou falando do grupo, vocês acham que esse grupo político entrando em março, o que eles iam fazer para reverter a aprovação do Arthur Henrique? Eles iriam fazer o que fizeram em 2022, iriam comprar o voto das pessoas. Eles teriam realmente, de repente, ido para o segundo turno, ou ganhado do Arthur, que nem fizeram da Tereza, porque eles iriam comprar o eleitor, porque eles colocaram recurso nessa campanha, eles foram para cima, né, dos votos da população, não com propostas. Eu vi a campanha dela, eu acompanhei a campanha dela. Foi uma campanha de ataque contra o Arthur, uma campanha diferente que seria da minha, com proposta. Eu não vi o plano de governo deles, eles não apresentaram proposta nenhuma. E quando o Arthur fez ali o debate com ela, ele perguntou, o que você colocou na prefeitura de Boa Vista? Você não vê nada de recurso da deputada Catarina. Eu tenho menos recursos que os federais. Mas por que eles colocam em Caracaraí, Iracema? Eles colocam em outros municípios. E não é o prefeito que tem que bater na portinha do deputado, não, que nem ela falou. Ela, deputada, tem que dizer, opa, a maternidade não está funcionando. Eu acho que eu vou lá na maternidade fiscalizar e vou colocar recurso. Opa, o Hospital da Criança também está precisando. Eu acho que eu vou lá no prefeito oferecer recurso. Foi isso que eu fiz. Nunca a Tereza pediu recurso para mim. Nunca o Arthur pediu dinheiro para mim. Eu que cheguei até o Arthur e coloquei 6 UBSs lá. Eu coloquei um centro especializado em reabilitação de 5 milhões. Eu coloquei agora um novo bloco lá no Hospital da Criança, isso antes da campanha. Eu vindo candidato contra o Arthur e colocando recurso lá. Você está vendo a diferença? Mas o senhor pretende continuar enviando os recursos para a prefeitura? Vou continuar colocando recursos. Teoricamente ser oposição hoje? Não, nunca fui oposição de Arthur ou do governador Antônio Denar. Na verdade, eu sou um político independente. Sempre coloquei recurso no governo e na prefeitura. E vou continuar ajudando o Arthur. Porque a gente sabe que tem coisas erradas na prefeitura. Tem. É claro que a gente tem que criticar. Agora não adianta só criticar, meu amigo. Se a gente ficar nessa historinha de só ir lá para cima e dizer, não funciona isso, não funciona aquilo, a gente não está ajudando a resolver. Então eu coloco o recurso para resolver. E o Arthur pode contar com o Nicolete, assim como o governador Antônio Denário. Eu coloquei recurso agora, 9 milhões para a segurança pública, tem elétrica para as vicinais também. Então assim, eu tenho ajudado, Parque Anauá, com obra de arrancadão, e eu estou sempre fiscalizando, ajudando a maternidade. O recurso quem colocou foi o deputado Nicolete. Então assim, eu tenho ajudado muito. Agora, eu não gosto o quê? Daquela política de manipulação, de abuso, de querer dizer, tem que ser do meu jeito. Não, então assim, o Nicolete não é autoritário. Eu estou sofrendo com esse autoritarismo de um grupo que acha que porque está com o governo do estado na mão, porque tem recurso, que ele pode atropelar qualquer presidente de partido. Nicolete, eu tenho a convicção, eu sei que o voto é secreto, né? Mas o senhor, como filiado à União Brasil, e apesar de toda essa guerra, né, com a Catarina Guerra, né, durante todo esse tempo, não custa nada eu perguntar. O senhor, porventura, votou no 44? Não, o voto é secreto, vou me furtar. O único voto aberto que eu deixo aqui, eu voto na minha irmã, que é 44444. O resto eu vou me furtar de falar. Agora, em relação à União Brasil, né, o senhor, depois de todo esse imbróglio, isso
está aí afirmando, inclusive, que o senhor tem um apreço da Executiva Nacional. Outra pergunta que não quer calar. O senhor vai continuar no União Brasil ou tem alguma, porventura, depois disso, houve alguma proposta de algum outro partido querendo receber o senhor? Como é que é? Na verdade, proposta de eu ir para outro partido eu tenho constantemente, né? Isso aí são vários partidos assediando o deputado federal. Mas o senhor analisa? Não, a questão é que eu sou presidente da municipal e da estadual. Então, assim, para mim, esses convites agora não são convites que eu tenha que analisar, porque eu estou bem seguro do União Brasil. Como eu te falei, eu tenho uma história no União Brasil. Quem construiu o número 44 foi o deputado federal Nicoletti. Então, permaneço muito bem no União Brasil, né? Não tenho ideia nenhuma de sair do partido. Agora, é claro que se a Nacional disser lá em cima, Nicoletti, não te queremos mais. Porque isso aí pode acontecer. Eu não estou deixando isso aqui que não venha acontecer. Isso aí qualquer parlamentar pode sofrer isso. Né? Se acontecer isso, com certeza, vou ter portas abertas aí em vários partidos. Mas hoje o que eu quero é continuar um projeto do União Brasil 44, agora um projeto sério, com parlamentares que queiram realmente participar de uma política séria aqui dentro do nosso estado e que não venham aqui querer apenas ficar pensando em poder e realmente não trazer nada para a sociedade. Rapaz, quando o TRE decidiu que a União Brasil ia ficar de fora da eleição, né, e aí tirando evidentemente o senhor e a Catarina, né, como é que ficou para o senhor? O senhor sentiu que a justiça naquele momento foi feita? Não, a justiça ela não foi feita, porque se tivesse sido feita, eu seria o candidato. Por quê? Porque eu participei de uma convenção onde a Catarina participou, ela teve direito a voto, ela votou, todos votaram e eu ganhei por 11-6 uma convenção municipal. Desculpa, eu pergunto isso porque, veja bem, teve em um dos pedidos que vocês peticionaram, né, pela União Brasil, vocês pediram ou a tua candidatura ou ou partido fora, né? Então é por isso que eu faço essa pergunta. Na verdade, não é que eu pedi isso, é porque a resolução que fizeram, e bem estranha essa resolução, que foi no último dia do prazo, que poderia ter sido feita uma resolução 180 dias atrás, eles colocaram que se houvesse uma contestação, né, de qualquer tipo de convenção, a única alternativa seria ninguém ser candidato. Então a própria resolução vem falando isso, por isso que o tribunal, né, já tomou essa decisão. Mas eu acredito muito que a injustiça prevaleceu, né, porque o Nicoletti estava preparado, fiz tudo dentro da regulamentação. Agora, isso é a justiça brasileira, né, e eu tenho que acatar. Infelizmente, o juiz de primeiro grau aqui deu uma liminar para ela. Eu não entendi isso, né? Porque começou tudo errado. Como é que um juiz vai dar uma liminar para ela participar da campanha? Eu não participei de campanha, Lucas. Eu não fiz campanha, porque logo no início do período eleitoral ela conseguiu uma liminar com o juiz. E o juiz deu uma liminar para ela continuar, para ela fazer campanha apenas. Para mim, não. E depois esse mesmo juiz deu uma sentença favorável a ela, contra todos os argumentos jurídicos que nós tínhamos. Então eu não fiz campanha. Ela dizia que eu atrapalhei ela na campanha, eu não atrapalhei ela, não. Eu não fiz campanha, eu não podia fazer campanha. Quem fez campanha foi ela. E infelizmente mostrou que o governo está enfraquecido, que o governo não tem força, que o governo está caindo, porque ter 20% com toda essa tropa do lado, infelizmente aí não mostra força nenhuma. Agora, o senhor sempre sonhou ser prefeito de Boa Vista? Eu tenho o sonho de ser prefeito de Boa Vista, sim. Eu concorri em 2020. Tentaria de novo? Eu acredito que eu tenho que repensar algumas situações. Eu acredito muito que o meu eleitorado, né, eu tenho sido cobrado muito para ficar em Brasília. Então eu acredito que o meu eleitorado, ele quando olha o Nicoletti sendo candidato à prefeitura, a gente fez uma pesquisa recentemente, o eleitorado diz, não, o Nicoletti seria um bom prefeito? Seria um bom prefeito, mas o Nicoletti tem que estar em Brasília, porque lá a gente precisa da direita, porque lá a gente precisa de alguém que combata o STF, porque lá nós não temos senadores que combatam o STF, porque lá nós não temos ninguém de direita com as pautas, defendendo o agro, defendendo aqui o fim, né, descontrolado dessa imigração, das pautas da direita. Então, assim, hoje eu vejo o eleitorado me cobrando para me ficar em Brasília. Então, eu tenho que fazer uma reanálise com relação a essa questão da prefeitura. Mas, assim, nessa eleição agora, na pré-campanha, o senhor sempre estava na sua cabeça de que o senhor poderia ter a chance, de fato, de vencer uma eleição contra o Arthur? Eu acredito que lá no início eu tinha esse pensamento, sim, por conta de que eu achava que o governo do Estado, eu achava que a própria Assembleia Legislativa, ela poderia estar apoiando o nome do Nicoletti, que foi o primeiro nome que estava em construção. Eu acho que se a gente tivesse tido, né, essa parcimônia junto com o governo de entender que era o momento do Nicoletti e não de um nome que eles quisessem inventar, porque foi inventado esse nome. Desde o ano passado, o governador Antônio Denari esteve comigo, com o presidente nacional Antônio Rueda. O governador escutou na mesa e concordou em apoiar o nome do Nicoletti em outubro passado. Senador Irã, em dezembro, fiz um almoço na casa dele, sabia que o Nicoletti era o pré-candidato. E do nada surgiu esse novo nome.
Então, realmente, ali para mim, foi um banho de água fria, mas aí eu sabia que eu ia para uma disputa difícil, né? Uma disputa sem apoio de estrutura de governo realmente se torna mais difícil. Agora, seria uma campanha limpa de propostas e não de ataques. Agora, restando aí 2 anos, né, para o fim do seu mandato, né, o senhor já se declarou pré-candidato a deputado federal, o que a população pode esperar do senhor como deputado federal, que na verdade não é um deputado federal somente do seu eleitorado, mas sim de todos os roraimenses? Então, um deputado sempre combativo. Eu sou um parlamentar que não paro, estou no campinho de futebol jogando com os colegas do bairro, sou um deputado que estou frequentando a igreja, sou um deputado que vejo a necessidade de Boa Vista, daí a vontade de ser prefeito, porque é resolver problemas, e a gente como deputado federal às vezes não consegue, você coloca o recurso, mas quem executa são as prefeituras e o governo do estado. Mas eu continuarei colocando recurso não só em Boa Vista, em todo o interior do estado, assim como Cantá e outros municípios. Estarei lá defendendo as pautas da direita, né? Deus, pátria, família e liberdade. A gente precisa de um deputado como Nicolete que realmente esteja lá para enfrentar os problemas que a gente vive no cenário nacional. Hoje, infelizmente, o judiciário está tomando conta do país. E a gente não vê ninguém falar, ninguém discutir, mas o Nicolete está lá discutindo, não fica em cima do muro. Então o eleitor precisa de mais parlamentares assim, que se posicionem. Ó, Nicolete é pró-vida, Nicolete é contra aborto. Nicolete defende a família. Nicolete defende um garimpo sustentável. E é isso que Nicolete está lutando lá. É possível isso? É possível um garimpo sustentável. E eu continuo defendendo, não é hipocrisia não. Não é ficar jogando pra galera não. É dizer que eu reapresentei o projeto de lei do presidente Bolsonaro, o PL 91, para que a gente possa dar oportunidade. Essas milhares de famílias de garimpeiros estão desamparadas, sem trabalhar. O nosso comércio está quebrado, Lucas. Nessa campanha aqui, se bem que tem alguns candidatos que só faziam reunião com o vereador. Grandes reuniões, né? Eu entrava casa em casa. As pessoas não têm o que comer, família de garimpeiro, porque o governo federal, em vez de ajudar as pessoas que precisam, está mandando operações aqui milionárias com aeronaves, 30 mil reais uma hora voo, para estar coibindo o garimpo. Beleza. Mas qual a forma sustentável de fazer um garimpo se a gente regulamentar? O Estado ganha com impostos, a população ganha que gira o dinheiro na nossa economia, não quer enfrentar o tema, ele quer combater o garimpo. Assim como dizer que o Yanomami está morrendo de fome, que o indígena está morrendo de fome. E aí com várias operações milionárias para o povo Yanomami, levando arroz, feijão e óleo de cozinha lá para o meio da mata isolada. Você acha que vai resolver o problema do Yanomami, que precisa de proteína? Eu acho que não. Então, assim, é as ONGs internacionais no meio, é o Lula tentando vender essa imagem para o exterior, já conseguindo aumentar a captação de recursos para o Fundo da Amazônia. É isso que está acontecendo. Na cara dura, um governo de esquerda vendendo a imagem do índio pobrezinho, do índio desnutrido, do índio que o garimpo está matando ele, para o exterior para captar recurso. E não é essa a realidade aqui, que quem está morrendo aqui é o povo brasileiro, aqui na periferia, nos bairros mais afastados. Tá certo. Hoje, gente, eu falei aqui com o deputado federal Nicolete, né? Agradecer demais, deputado, por ter aceitado o convite de vir aqui, né? Falar um pouco sobre temas um pouco espinhosos, né? Digamos assim, para o senhor, né? E para muita gente, né? Agradecer demais e deixar sempre aberto aqui o espaço para o senhor, porventura, se tiver alguma novidade que seja de interesse de todos nós, né, da população de modo geral, o espaço está aberto para o senhor. Então é importante destacar que nós aprovamos a CCJ, da qual eu faço parte, né, uma PEC muito importante, uma PEC que visa aí coibir apenas as decisões monocráticas, né, dos tribunais superiores, principalmente do STF, que hoje nós estamos legislando lá em Brasília, seja o Senado, seja a Câmara dos Deputados, nós aprovamos leis que são sustadas, muitas vezes por um juiz apenas. Né? Eu dou o caso agora do ministro Flávio Dino, monocraticamente paralisando todas as emendas parlamentares. Então ele numa canetada só, ele está prejudicando todas as prefeituras, a sociedade, dizendo não, enquanto não tiver transparência, que ele diz que não há transparência nas emendas parlamentares, que elas não sejam aí levadas às prefeituras, que não chegue esse recurso. Então isso é um absurdo, o ministro apenas, né, conduziu o país inteiro. Então a gente conseguiu avançar na CCJ, próximo passo é uma comissão especial, depois o plenário, que ela já foi aprovada lá no Senado Federal, para que a gente possa promulgar e conseguir fazer um equilíbrio entre os poderes que a Constituição já prevê. Essa harmonia entre os poderes que não existe hoje. Valeu, Nicolete, e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Muito bem, gente, vamos mudar um pouco de assunto aqui, porque, gente, nessa quarta-feira à tarde, dia 9, um incêndio destruiu parcialmente a loja Feirão dos Tecidos, localizada no centro de Boa Vista. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, pelo menos a informação que a gente tem, né, até o momento. E hoje vamos falar com o capitão Nielson Sampaio, diretor adjunto de Assuntos Civis e Relações Públicas do Corpo de Bombeiros,
que esteve lá, né, e vai relatar o que viu, como agiu, as lições desse combate ao incêndio de grandes proporções. E ao lado dele, a nossa repórter aqui da nossa redação, Marília Mesquita, que está todos os dias aqui. Vamos começar pelas damas. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi, capitão. Seja bem-vindo ao nosso papo de redação. Estou de volta, né, depois de vários dias. Então, estamos aí novamente e mais uma vez aí em todas as ocorrências de caos, tiro, porrada e bomba, estou presente. Estive presente, né? Capitão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marília. É uma honra para a gente poder demonstrar aí o trabalho do Corpo de Bombeiros aí, seja em quaisquer ocorrências aí que o Estado vier a sofrer. Cara, primeiramente, parabéns para vocês, né? Foram bravos guerreiros. A gente acompanhou aqui pelas reportagens que a Marília Mesquita, né? Acho que a Adriele Lima fez reportagem também, Leandro. a Aisha Baidon, o Leandro. Enfim, a equipe ontem estava muito engajada nessa questão dessa cobertura especial de uma tragédia, porque veja bem, até o momento, pela informação que aí você vai me confirmar, ninguém ficou ferido, né, capitão? Isso, não teve registro de vítimas, ninguém ficou ferido nessa ocorrência de incêndio lá. A tragédia, na verdade, foram os danos materiais que os empresários tiveram ali, né? Imagine você, uma vida toda lutar, trabalhar, né? Guardar dinheiro muitas das vezes, e aí você vê o seu patrimônio se acabar praticamente em segundos, né? E eu queria que o capitão Sampaio confirmasse pra gente, as chamas já cessaram completamente? Hoje, por volta de meio-dia, as equipes ainda estavam no local, desde ontem, não deixaram o local, tá? Não deixaram o local. Uhum. Elas permaneceram lá, fizeram monitoramento. Agora, pela parte da manhã, eles fizeram rescaldo, que é aquela última verificação de pontos de focos de incêndio, focos ainda que ainda estão quentes ainda, para resfriar, para não possibilitar uma reignição do local. Por volta de meio-dia, a equipe finalizou esse rescaldo e retraiu. Cara, e foram quase 24 horas de trabalhos intensos aí, né? Isso, quase 24 horas aí, contando que ontem iniciou a partir de 1h17 o nosso acionamento ali. Uhum. Conta-se aproximadamente aí 24 horas. Realmente era uma carga muito alta de incêndio, uma carga ali que era muito fácil uma reação em cadeia, de o incêndio continuar, de o incêndio permanecer ali. Muita espuma, muito tecido, uma facilidade ali de um tecido pegar fogo é muito alta. Outros materiais ali com grande inflamabilidade. Capitão, quantos bombeiros trabalharam nessa ação? Quantas viaturas foram empregadas? Você tem informação também em relação à quantidade de água que foi empregada, né, em toda essa ocorrência? Entre as guarnições de serviço e os bombeiros que saíram da sua folga para atuar na ocorrência, tivemos aí mais de 100 militares. Caramba. Que atuaram diretamente na ocorrência, realizando o revezamento, realizando ali o sistema de comando de incidente, que é um gerenciamento nosso lá das ocorrências. E tivemos ali também na ocorrência 3 caminhões, além dos demais, né, das demais viaturas, que é a viatura do oficial de operações, 2 ambulâncias de resgate ali, que ficam no apoio também. Deixa eu ver. Caramba. Várias outras picapes de salvamento também, que fica de sobreaviso lá, caso precise uma situação mais específica ou mais técnica. Essa guarnição de salvamento atua, faz qualquer tipo de entrada forçada, outra situação do tipo. Mas, também teve milhares de litros de água também empregados aí, né? Isso, estima-se por alto aproximadamente 200 mil litros de água. 200 mil litros? Isso. Nossa, dentre gente. a reserva dos caminhões pipas, que abasteciam nossos caminhões para a gente continuar o combate, e a reserva técnica da Igreja Universal, que a gente utilizou também ali a reserva técnica da Igreja Universal. É tipo uma caixa d'água? Como é que é? Isso, é uma reserva técnica de combate de princípio de incêndio. Ah, tá. Sim. Eles já têm lá essa quantidade para qualquer princípio de incêndio, eles mesmos atuarem no princípio e posteriormente acionar o Corpo de Bombeiros. Marília, você que estava lá, né, presencialmente durante quase toda a tarde de ontem, né?
Então, assim, tipo, realmente num centro de uma tragédia, de um empreendimento, né, que estava se acabando em apenas segundos ali. Você vê as chamas ali, um pouco. E aí eu quero, daqui a pouco, queria que o Capitão Sampaio explicasse um pouco das dificuldades, né? Mas eu queria que você falasse um pouco do que você viu, assim, o que chamou mais atenção de você na cobertura, as lições que ficaram, né? E como é que foi para você ver tudo aquilo ali? Foi muito triste de todas as ocorrências que eu já fui, de tudo que eu já vivi no jornalismo aqui dentro dessa empresa. Ver aquele incêndio foi uma das coisas mais tristes que eu já presenciei, justamente por esse fato pessoal, assim, desse sentimento, sabe? Você vê uma empresa grande, que foi de muita luta para ser construído, várias pessoas dependem daquele emprego. Sim. E assim, é uma loja que é super tradicional, tem muitos anos aqui. Todos nós já compramos lá, né? Exatamente. E você vê o fogo destruir tudo em questão de segundos. E ali, aquele fogo, aquela fumaça preta, muito intensa, muito forte, a parede rachando. E assim, uma coisa muito feia mesmo. E a gente via os bombeiros ali atuando, jogando água. Tinha bombeiro que estava... tem a parede, o bombeiro estava naquela parede para combater o incêndio ali. Então, você vê o bombeiro pequeno contra aquele fogo imenso e a gente pensa, meu Deus, isso não vai apagar, manda chuva, Senhor, assim, em orações mesmo. Sim. Porque não tem como você olhar para aquilo e você não se comover ou você torcer para que aquilo acabe. E eu conversei com um cliente da loja, que já é cliente ali há mais de 40 anos, é o seu Careca, como ele é conhecido, e ele contou, assim, que para ele também era um sentimento de tristeza, que ele é cliente da loja aí há muito tempo, ele acompanhou aí basicamente desde o começo, e ver tudo se acabar, assim, foi muito triste. Eu confesso que teve um momento que eu segurei o choro lá, de verdade, eu segurei muito, porque não tinha como você não se emocionar com aquilo. E o trabalho dos bombeiros, isso é algo que a gente tem que enfatizar muito, porque... eles são pagos para fazer isso, é o trabalho deles. Sim, é o trabalho deles. Muita gente é paga para fazer muita coisa e não faz. Mas os bombeiros, eles estavam lá atuando contra aquele fogo, contra aquela fumaça que quem via de fora ali... Eu não sou bombeira, eu não sou técnica e nada disso. E a gente vê aquilo e fica, meu Deus, isso não vai apagar nunca. E eles ali fazendo todos os esforços para conter ali aquelas chamas, entraram ali. Então, esse é um trabalho que tem que ser enaltecido muito pela população, principalmente, e também pelo poder público. Porque se Roraima, aqui a gente não tem incêndios tão grandes como a gente vê em outros lugares do Brasil, mas a gente faz o esforço com o que tem, consegue combater o que tem. Então é importante que quando aconteçam tragédias como essa, fiquem aí o alerta para o que tem que ser feito, o que o bombeiro ele tem que ter. Porque os bombeiros precisam de equipamento específico, precisam do caminhão, precisam de muita coisa para poder combater, para que esse tipo de situação seja controlada da mais rápida forma possível, porque preparo a gente tem, pessoas a gente tem, eu tô falando isso, mas o bombeiro profissional tá aqui. Sim. Mas eu, enquanto repórter, enquanto profissional que estava lá vendo o trabalho do outro, e a gente viu que eles não pararam nem um minuto. Nós conversamos com o Major Terra, que falou que até alguns bombeiros tiveram algumas queimaduras, por mais leves, mas assim, tiveram essa queimadura. Então, assim, presenciar tudo aquilo foi muito, muito triste e não tinha como não chorar ou se emocionar. Capitão, agora, assim, eu acredito que o senhor deva ter participado de várias operações, né, de alguns incêndios que tenha tido grandes ou médias proporções aqui em Roraima, né? E assim, o sentimento do senhor como profissional, né, como bombeiro, de alguma forma, você ainda se sente, ou porventura, não sei como é que é a sua vida, né, mas se sensibiliza com esse tipo de coisa? Como é que é o seu sentimento quando atua numa operação como essa?
Além de tudo, né? Nós somos seres humanos, né? A gente vê o esforço aí dos empresários, das pessoas ali de construir seu patrimônio, construir seu comércio, sua loja. E o nosso sentimento é de querer ajudar o máximo possível, querer ajudar sempre. O esforço ali, a gente vê no acionamento, não foi uma espécie de acionamento, foi o próprio voluntariado dos bombeiros em estar naquela ocorrência lá, mesmo não estando de serviço, de participar da ocorrência, auxiliar as guarnições, porque todos nós temos os treinamentos técnicos. Então, quem tiver na folga ou fora do serviço ali, atuou na ocorrência. Se ofereceram para Isso, se ofereceram, a gente tem um sentimento de ajudar, sempre. Sempre de auxiliar. Isso já é uma coisa, eu acho que é intrínseca de todo bombeiro ali. A profissão ali, ela nos ensina muito a ter esse sentimento de altruísmo. Sim. Você chegou a entrar lá dentro? O que você pode falar a respeito disso? Eu fiquei ali pelo monitoramento externo, Sim. Fazendo monitoramento por drones. Sim. A gente estava fazendo a verificação pela parte de cima e auxiliando, subsidiando as equipes, na verdade, no combate pela parte externa. Ou seja, nós fazíamos todo o monitoramento de todo o prédio, víamos as estruturas laterais, por trás ali, e direcionávamos algumas equipes dos bombeiros que estavam externas para aquele combate direto ali às chamas, mesmo pelo lado externo, porque os combates diretos também foram feitos ali pelas equipes que adentraram o local e fizeram aquele combate diretamente ali nas chamas, nos focos. Né? Já há alguma suspeita do que tenha acontecido, do que tenha causado esse incêndio? O perito ele está trabalhando com duas hipóteses. Hipótese ali, elétrica e a hipótese humana, né, que pode ser acidental ou não. Aí o perito ele ainda está colhendo esses materiais, está colhendo informações, faz as entrevistas com os proprietários, com os colaboradores da loja e vai fazer todo esse levantamento junto com a empresa também. E ele tem aquele prazo ali de 30 dias para produzir o laudo de perícia. Agora, o que o Corpo de Bombeiros ele conseguiu identificar, né, dentro do que os seus colegas, né, que chegaram a entrar lá dentro do Feirão dos Tecidos enquanto estava pegando fogo, né, e inclusive se queimar, como a Marília falou aqui, né, eles conseguiram identificar assim em relação a danos materiais, né, por que queimou tanto, né? Porque a gente viu ali uma labareda muito alta, né? Era muito feio. Tava muito alta, né? A chama, muito feio, Marília? e teve um tempo que, tipo, tava de um jeito e aí depois começou a intensificar. Então, a fumaça, ela ficou muito escura e o fogo, ele começou a ultrapassar a parede. Porque até então, o que a gente via era só a fumaça e é como se o fogo estivesse por dentro. E depois o fogo, ele começou a subir e a pegar toda a parede. Então, assim, foi muito feio aquilo. Agora, capitão, o que aconteceu ali? Por exemplo, a gente vendo aqui como leigos, né? Como cidadãos, na verdade, que a gente estava... Muita gente acompanhando essa questão pelas redes sociais aqui da Folha BV. A gente começou aí por volta das 2 da tarde e aparecia que estava controlado, né? Aparentemente, né? E aí, de repente, a gente recebe informação de que voltou tudo de novo e piorou, né? A impressão que ficou foi essa, né? O que pode ter acontecido ali? Por que retrocedeu, né? Queria que você falasse mais tecnicamente, desde que a gente possa entender. Vamos lá. Na verdade, aparentemente ele deu uma reduzida, mas como lá por dentro do último patamar, que é o terceiro, ainda estava em chamas, as chamas ali, elas deformaram o telhado, deformaram a estrutura de ferro do telhado ali, do telhado metálico também. E quando ele cedeu o telhado, ele conseguiu captar o oxigênio. Aí o fogo juntou os materiais que estavam queimando lá, que é de fácil combustão, juntou com o oxigênio e aumentou. O fogo aumentou e conseguiu
se expandir com mais velocidade. Se expandiu mais rápido, mais materiais para queimar, materiais de fácil combustão. Ele conseguiu, na verdade, o incêndio se espalhar com uma velocidade maior. Aquele prédio ali, pelo menos eu não sei se ainda tem alguma análise preliminar, né, de perícia e tudo mais. O que você tem de informação sobre a situação daquele prédio? Ainda é possível recuperá-lo, né, reutilizá-lo, ou já há uma informação de que está condenado? A parte de cima, que foi o último patamar ali, permanece isolada ainda. Como eu disse hoje, foram engenheiros da CEINF, da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Eles foram lá fazer essa verificação para posteriormente confeccionarem um laudo que responderia essa pergunta que o senhor acabou de fazer. Eu entendo. Agora, os maiores desafios, se eu tivesse que definir aqui, enumerar, né, dessa ocorrência, né, quais foram os maiores desafios, as maiores dificuldades que vocês bombeiros se enfrentaram por lá? Um dos maiores desafios mesmo foi a intensidade do fogo. Fogo muito intenso, para ele deformar uma estrutura metálica daquela que foi vista lá, aproximadamente aí mais de 1000 graus. Caramba! Mais de 1000 graus Celsius lá naquela... Quase um vulcão, né? Isso, muito quente. Eu imagino. Portanto que as equipes foram lá, elas estavam de EPI, estavam com a capa de aproximação de Nomex, que é um material resistente ao fogo, adentraram e sofreram essas leves queimaduras aí, apesar de estarem totalmente paramentados. Essa foi uma das maiores dificuldades aí da intensidade do fogo, Caramba. Da velocidade da reação em cadeia dos materiais, que eram muito combustíveis, muito fácil ali de se expandir aquele fogo, dele se alastrar, muito fácil. E também a dificuldade ali no combate, como eu posso dizer... Não, essa é a parte principal. Sim. Essa parte principal é de dentro, do calor, da intensidade ali, que as equipes tiveram que fazer o resfriamento pelas laterais, por fora, para ir diminuindo a intensidade do fogo, para posteriormente adentrar e fazer esse combate direto lá dentro do estabelecimento, sim, direto às chamas. Foi a maior ocorrência que o senhor trabalhou? Não. Na verdade, teve uma paridade ali com aquele DCI Leste. Ah, sim. Também... 2019, eu acho, né? Isso, 2019 eu estava lá nesse DCI Leste. Caramba. Aí ele também começou com uma grande intensidade ali. A estrutura metálica também do telhado ali também desabou, também deformou, na verdade, uma estrutura forte, né? Sim. Podemos dizer que é uma estrutura forte, ele veio a deformar, veio a cair. Aí nós estávamos ali naquela ocorrência, pode-se dizer que teve uma paridade ali de semelhança. Marília, para você, qual é a lição que fica de uma cobertura como essa, né? Você ficou mexido emocionalmente, né? Eu acredito que nós jornalistas, apesar da frieza de boa parte do nosso trabalho, a gente, em determinado momento, o nosso coração se quebra, né? Mas para você, como jornalista, como ser humana, qual é a lição que fica, né, dessas imagens tão fortes que você presenciou, relatou tão de perto? Cara, assim, a cada cobertura, a cada experiência que a gente tem aqui, é um aprendizado de como lidar com o ser humano, como lidar nas situações, porque é todo um contexto, sabe? Assim, não tem como o bombeiro que tá ali apagando fogo, ele parar para vir conversar com a gente, explicar o que tá acontecendo, porque muitas vezes nem eles sabem o que tá acontecendo. Então, a gente ter paciência, observar o que tá acontecendo, não de forma crítica. Ah, por que não faz assim? Por que não fez assado? Porque nessa hora todo mundo é perito em apagar fogo, em socorrer as pessoas, todo mundo é perito. Mas na hora do vamos ver lá, todo mundo corre. Mas aquela coisa, assim, de ter um olhar mais humano mesmo. Porque as pessoas acham que nós somos jornalistas, nós não temos sentimentos, a gente não chora, a gente é imparcial, a gente é isso, a gente é aquilo. Só que eu sou humana. Então, não
tem como não se sensibilizar com uma situação dessa. Então, quando a gente sai de uma ocorrência dessa, a gente percebe o quão a vida ela é tão passageira, tudo pode se acabar no estalar de dedos, e a gente sai dali com aquele sentimento de, caramba, tudo pode acabar em questão de minutos, de segundos, a gente sai de casa para trabalhar, não sabe se volta, porque pode morrer num acidente. Ontem foi um dia muito intenso, que dia foi ontem? Foi uma quarta-feira muito intensa, muito pesada, porque eu passei a tarde no incêndio, e quando foi à noite, eu tive que ir para aquele acidente com vítima, né, fatal, que era uma mulher. Então, eu saí ontem assim de, caramba, a vida é muito curta, Sim. acaba muito rápido, a gente está aqui, amanhã pode não estar, e é isso, assim, esse sentimento de que tudo pode acabar em segundos. Para você, Capitão Sampaio, qual é a lição que fica, né, para você profissionalmente, pessoalmente? O que representou essa experiência nessa ocorrência do Feirão dos Tecidos? Essa experiência, para mim e até para todo o Corpo de Bombeiros aí, mostra ali que nós estamos em constante evolução. Evolução ali na capacidade técnica, na capacidade de atender, na capacidade de dar aquela resposta ali à altura da ocorrência, do atendido, né, na verdade. E eu queria agradecer aí todos os parceiros aí que puderam dar um auxílio ali ao Corpo de Bombeiros, aos senhores aqui que tiveram aquela paciência. Sim. Como a Marília falou aqui, que a gente não conseguiu dar aquela resposta na hora, não conseguiu responder ali na hora, mas posteriormente ali o Major Terra e juntamente com o subcomandante foram respondendo devagar, prestando informações ali. Agradecer a Igreja Universal que cedeu ali o espaço, eu acho que quase integral ali à disposição do CBM para fazer o combate ali, para auxiliar, para visualizar. Nós subimos na estrutura deles, fizemos o combate do telhado ali da Igreja Universal. Caramba. Uma coisa ali que a gente só tem a agradecer, né? E eles serviram até água pra gente. Isso, além de tudo, eles serviram água, serviram um lanche também, eles chegaram a servir. Isso, pra gente, é um sentimento muito bom ali, que o pessoal tá reconhecendo o nosso trabalho, tá vendo que a gente tá dando o máximo, tá atuando ali com máxima importância ali, tá dando máxima importância àquele ocorrido, aquele fato ali, tentando realmente extinguir aquele fogo, salvar os materiais, salvar o comércio, ajudar o comerciante, o proprietário ali, os proprietários, né, na verdade. Sim. E eu queria deixar um apelo também. Por favor. As pessoas, acredito eu, que esse acionamento tenha demorado um pouco. Por quê? Porque já estavam nas redes sociais o fogo. As pessoas, elas estão pegando o celular e elas estão filmando e pedindo para alguém acionar o Corpo de Bombeiros. Gente, pelo amor de Deus, gente. Com o celular na mão. Divulga o número do Corpo de Bombeiros, pelo amor de Deus, capitão. Eu peço, Vamos anotar, viu? Pelo amor de Deus. Importantíssimo. Eu peço, pelo amor de Deus, ao verificarem as ocorrências, incêndio, acidente de trânsito, qualquer outra situação, ligue 193, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, pelo número 193, e posteriormente faça o que tiver de fazer. Mas não pegue o celular primeiro para filmar, para fazer seu registro, para mandar no grupo de WhatsApp, para botar no Instagram ou qualquer outra rede social, sem antes acionar o responsável por atender aquela ocorrência ali. O tempo para a gente é primordial. Qualquer minuto, qualquer segundo, para o Corpo de Bombeiros, o tempo é primordial. Qualquer vida depende de tempo, qualquer incêndio, salvar o máximo possível, nós dependemos do tempo. Eu peço carecidamente aí para a população para acionar o Corpo de Bombeiros aí primeiro. Gente, vamos tatuar aí no braço 193, 193, 193, viu? Esse número aqui pode salvar vidas, né? E lembrando que não é para utilizar esse número para estar passando trote pelo amor de Deus, para o Corpo de Bombeiros, porque eles têm mais o que fazer. Então, quando você passa um trote, pode estar aí prejudicando alguém que esteja precisando de verdade. Vale enfatizar isso também. Muito bom, Marília, muito bom mesmo. Agora, Major,
nenhuma estrutura vizinha foi abalada lá, né? Como é que ficou aí? Tem uma estrutura colada ao lado esquerdo. No lado esquerdo, ela não foi tão afetada porque o terceiro pavimento e a parede do terceiro pavimento que foi atingida. Uhum. A parte de baixo, ela não foi tão atingida, na verdade. Sim. O primeiro e o segundo pavimento não tiveram tanto contato de fogo. Sim. Então não foi atingida, as paredes ali não dilataram, não racharam tanto. Sim. Então pode-se dizer que as estruturas de baixo, apesar de estarem coladas, não sofreram danos assim visíveis, né? Tá. No caso, acho que é uma loja que tem ali do lado também, né? Isso. Mas não teve nenhum dano, não se alastrou para outros lados, não, né? Não. Esse era o nosso medo, desculpa. Era a nossa problema. preocupação também de desabar. Sim. Porque se, sei lá, Pois incendiasse do jeito que a gente estava vendo, a nossa preocupação era de tomar conta de tudo e aquilo desabar e o estrago ser muito pior. Então essa era uma preocupação nossa que estava assistindo tudo aquilo de longe. A estrutura, ela apesar de ser antiga, ela é muito resistente. Sim. Porém, com esse abalo, ela tem sim uma probabilidade de vir a ruir, tá? Sim. Porém, verificando assim pela parte de baixo, somente pela parte de baixo, não houveram tantos danos quanto a de cima. Só que como o prédio foi atingido na parte de cima, e se a parte de cima vier a ruir, poderá atingir também a parte de baixo, ali, consequentemente, né? Vamos acompanhar aí e que o Corpo de Bombeiros, a perícia, de modo geral, né? E até a Secretaria de Infraestrutura também está envolvida nessa questão, né? Então, que possam fazer o belo trabalho. Agora, para fechar, capitão, eu queria que você fizesse uma orientação geral, além dessa questão das pessoas, como a Marília falou, não ligar para o 93 e passar trote, e além de você priorizar o 193, se você tiver alguma ocorrência de incêndio, ligue no 193 e não faça videozinho para poder ficar viralizando nas redes sociais, ganhando like, né, em cima da tragédia dos outros. Isso é muito feio, Papai do Céu castiga, né, para quem acredita. E em relação a isso, capitão, eu queria que você falasse uma orientação geral para as pessoas tomarem cuidado, né, para evitar incêndios, seja em casa ou seja em empresas. Isso, em primeiro lugar ali a gente tentar evitar o uso de velas desnecessário. O uso de velas de forma desnecessária, evite colocar em locais ali como em cima da geladeira, em cima de mesas de madeira. Posteriormente, sobre fiações elétricas, o Corpo de Bombeiros recomenda aí a partir de 10 anos as pessoas verificarem o sistema elétrico das suas residências, verificar o sistema elétrico do seu comércio ali, da sua loja, de forma geral. Muito e bem. Mais uma situação ali de combate a incêndio, mantenha ali suas brigadas de incêndio em caso de empresas maiores, uma brigada de incêndio treinada, caso o colaborador venha a ser modificado, venha a ser trocado ali, mantenha esse outro colaborador que vier também treinado, atuante na empresa, atuante nos princípios de incêndio ali, que é uma brigada de incêndio, né? Sim. E qualquer situação, qualquer sinistro, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros. Perfeito. Falei aqui com o capitão Sampaio, do Corpo de Bombeiros, né? Agradecer demais a sua disponibilidade, capitão, nosso podcast Papo de Redação, deixar sempre a porta aberta para o senhor, também para essa corporação que é tanto amada, tanto respeitada por todos nós, roraimenses e brasileiros, de modo geral, né? E agradecer também a companhia da Marília Mesquita aqui, dando um olhar jornalístico para essa ocorrência, né? Que todos nós certamente ficamos muito assustados. Obrigado a vocês pela participação no nosso podcast Papo de Redação de hoje. Agradecer você que está acompanhando a gente no nosso podcast, você que está assistindo ou ouvindo. Esse foi o podcast Papo de Redação de hoje, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu sou o Lucas Luquezzi e aproveito para convidar vocês, além de sempre acompanhar o nosso podcast, também de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, aqui no Grupo Folha, seguir as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no YouTube e agora no X, que tá de volta, hein, gente? Tá de volta o X, hein? Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Eu, como apresentador, @Lucas Luquezzi,
A Marília Mesquita vai anunciar aqui a sua rede social, Marília. Deixa eu ver aqui. É marília.mesquita.395. Pode seguir lá, fica à vontade. Capitão, tem rede social aí? Pronto, eu posso deixar o @CBMRR do Corpo de Bombeiros aí pro pessoal seguir e verificar as informações lá postadas pela corporação. Show, muito show, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui no Papo de Redação, de vocês que estão acompanhando de qualquer lugar desse planeta, e até amanhã, 6 da tarde, aqui no Grupo Folha, se Deus quiser.